Salve, salve galera do Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo do quadro Notícias da Semana. Eu quero abordar uns temas que eu achei pertinente com vocês, gostaria da participação nos comentários. A primeira notícia, galera, é que a coleção de luxo ali da editora Abril Jovem com relação aos materiais Disney terá continuação no Brasil, mas não pela editora Culturama, que é lá do Rio Grande do Sul, assumiu as publicações mensais dos materiais Disney que saíam pela editora Abril Jovem. Agora, quem vai publicar essas coleções, dando uma continuidade a elas, é exatamente a editora Panini Comics. Eu vi que muita gente torceu o nariz, falou que isso vai virar um monopólio, a Panini está assumindo todas as publicações. De certa forma realmente incomoda um pouco. Por outro lado, você tem que analisar que a Panini, com o porte que tem uma maior possibilidade de finalizar essas coleções do que editoras menores que eventualmente venham a se arriscar com coleções tão luxuosas assim. Eu particularmente nunca fui tão interessado em materiais Disney, nem do Maurício de Souza, eu cresci já lendo super-heróis, então eu não sou exatamente aquele fã das publicações Disney, mas me surpreendeu porque eu achei que a editora Culturama, ela fosse publicar os materiais aí de luxo, aquelas coleções em capa dura que são realmente muito bonitas, mas quem deu a cartada final foi a editora Panini Comics. Resta saber se a continuação ela vai seguir o padrão do que vinha saindo pela editora Abril Jovem, né? Com relação ao formato, o design, né, das publicações, o acabamento gráfico, enfim, isso a gente deve aguardar. Então, galera, eram 3 coleções que estavam saindo pela Abril, que eram os Anos de Ouro do Mickey, Tio Patinhas por Karl Barks e a Biblioteca Dom Rosa. Os volumes que vão sair agora pela editora Panini Comics são continuações, então teremos os Anos de Ouro do Mickey, o Segredo dos Fantasmas, Tio Patinhas por Karl Barks, A Coroa Perdida de Gengis Khan e a Biblioteca Dom Rosa, o volume 6, O Solvente Universal. A publicação dos Anos de Ouro do Mickey tinha sido anunciado pela editora Abril Jovem que teria um total de 37 volumes. Já a coleção do Pato Donald do Karl Barks, ela teve 10 volumes que foram lançados aqui no Brasil, só que lá pela Fantagraphics ela tem um total de 18 volumes até o momento. Ainda está saindo mais publicações, então realmente é uma coleção aí maior. E a Biblioteca Dom Rosa, ela tem um total de 10 volumes e 5 foram publicados até agora. Vamos ver aí se a editora Panini vai fazer um bom trabalho com os materiais Disney. A outra notícia, galera, é em relação ao lançamento da editora Devir. Lá na Comic Con Floripa eu fiz uma entrevista, um bate-papo com o Leandro Luiz Del Manto, que já é uma lenda aí dos quadrinhos e trabalha como freelancer para a editora Devir. E ele já tinha dado em primeira mão que nós teríamos ali uma publicação envolvendo obras do Will Eisner. E são elas, galera, olha só as publicações que vão chegar aí com 528 páginas. Vai se chamar Biblioteca Will Eisner, volume 1, Um Contrato com Deus. Essa publicação ela vai sair no formato 16x26, se não me engano é o formato americano, capa dura ao preço de R$ 165. Ele já está em pré-venda, tá? Eu vou deixar aqui o link da Amazon. Tem uma sobrecapa diorama exclusiva com personagens para montar um cenário inspirado na obra de Eisner. Basicamente o que nós teremos nesse volume, esse primeiro lançado até agora, é Um Contrato com Deus, que é espetacular, sensacional, é de 1978, temos A Força da Vida de 1988, que é muito boa também, e Avenida Dropsy de 1995. Já o segundo volume, que também está previsto, mas provavelmente para o ano de 2020, nós teremos Um Sinal do Espaço, Pequenos Milagres e Assuntos de Família. Ou seja, por esse título, Biblioteca Will Eisner, eu acredito que a editora Devir vai trazer tudo desse mestre dos quadrinhos aqui para o Brasil. Agora, galera, eu quero comentar com vocês um anúncio que eu fiquei meio sem entender no primeiro momento.
foi um acordo envolvendo a Disney com a Amazon Prime para disponibilizar os filmes de super-heróis que estão fazendo um mega sucesso aí da MCU, né? Como, por exemplo, o filme da Capitã Marvel, que já está disponível, vai estar disponível no streaming da Amazon Prime. Esse acordo é válido para um ano. E além dos filmes, a gente tem Rei Leão, entre outras obras que pertencem à Disney. Eu, no primeiro momento, falei, putz, mas peraí, a Disney também vai vir para o Brasil com o seu sistema de streaming, né? E ela, dessa forma, vai estar fortalecendo a Amazon, né? A Amazon que já está chegando aí, colocando o pé na porta por R$ 9,90 ou R$ 7,90, se você fizer o plano anual. Pensei, pô, ela vai fortalecer a Amazon para depois chegar. Na verdade, galera, tanto a Amazon como a Netflix e a Apple, que também deve vir, eles querem, na verdade, começar a minar a Netflix, dar aqueles tiros na perna, depois nos braços, porque a Netflix já está mais do que estabelecida aqui no Brasil. Ela realmente tem o maior número de assinantes, as outras ainda estão chegando e ainda nem chegaram, né? O grande concorrente atual da Netflix, que ainda está começando, é a Amazon Prime. Então esta é uma forma exatamente de enfraquecer a Netflix. E também a Disney, depois, quando colocar a sua plataforma aqui no Brasil, ela simplesmente, né, cancela o acordo, espera expirar, porque é um acordo de um ano, e quem sabe ela até renove, então mais um. Só que depois ela chega e fala, beleza, Amazon Prime, aproveitou? Porque agora vai ser comigo aqui. Então, galera, no final das contas, quem vem a ganhar somos nós, os consumidores, com essa batalha que vai ter das plataformas de streaming aqui no Brasil. E para finalizar, galera, eu quero falar sobre 2 cancelamentos de mensais pela editora Panini Comics. Um pela Marvel, X-Men, isso me deixou muito surpreso, e outra da DC Comics, que é Batman Detective Comics, que também, de certa forma, foi uma surpresa, não tanto quanto os X-Men. Vocês lembram que eu já fiz diversos vídeos e costumo criticar aquela gourmetização das mensais, com capa cartonada, papel couché, aquele preço mais elevado. Eu alertei, falei, ó, isso vai afastar os leitores. E obviamente que se X-Men e Detective Comics estivessem vendendo bem, eles não teriam sido cancelados. Então isso demonstra que essa estratégia, ela não funcionou. E eu acho que virão outros cancelamentos por aí. De certa forma, não é algo que me entristece. Quer dizer, mais ou menos, né? Se houvesse as publicações mensais num formato mais barato, uma coisa mais acessível, eu estaria comprando. Mas como houve todo esse luxo desnecessário, não só eu, como diversos inscritos que se manifestaram aqui nos vídeos que eu fiz relacionado a esse assunto, falaram que pararam de comprar mensais. E eu particularmente prefiro o formato encadernado. Então esses cancelamentos, no final das contas, para mim, pelo meu gosto pessoal de colecionador, vem bem a calhar, porque eu prefiro comprar o encadernadinho do Batman Detective Comics, o encadernado dos X-Men, fazendo minha seleção por arco de história, sem pegar as mensais e tal. Lembrando que no futuro a Panini sempre costuma encadernar as suas publicações, pelo menos a maioria delas, de fases aí que são mais aclamadas. E isso leva àquela outra questão que eu também já abordei em vídeo, né? Será que as mensais, elas continuarão saindo? Qual é o futuro das publicações mensais? E eu já cantei também a bola com relação a isso, não que eu esteja correto, mas eu acredito que isso vai rolar no futuro, de que os materiais mensais, eles sairão somente no formato digital e posteriormente essas publicações serão encadernadas e aí sim vendidas como quadrinhos físicos. Pelo menos é isso que eu realmente acredito e me parece que será a tendência do mercado. E particularmente eu torço. Eu acredito que as publicações mensais, elas já não têm tanto lugar perante o público. E você lendo online, você vai poder depois, né, fazer ali a sua seleção de materiais que você gostaria de comprar no formato físico, né? Dá para criar até uma plataforma digital de quadrinhos, com você pagando uma mensalidade, tendo acesso a um catálogo imenso de publicações. E ao final, conforme essas publicações vão saindo encadernadas, você seleciona o que vai comprar ou não. Eu particularmente assinaria
faria uma plataforma nesse sentido de quadrinhos digitais para eu poder ler todas as publicações com uma qualidade boa e tal, e depois comprar um quadrinho físico. Óbvio que se fosse um valor, né, que não fosse um absurdo e nem nada do tipo. Mas de qualquer forma, galera, qual é a opinião de vocês, não só sobre esse assunto aí dos cancelamentos, o futuro das mensais, mas também dos outros temas que eu abordei aqui com vocês. Então é isso daí, galera. Um abraço para todos e fui!